Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quinta-feira, dia 7 de fevereiro de 2019. Estamos com Alimento Diário, essa série Salvos pela Sua Vida. Esse é o volume 2, o Evangelho da Glória. Nós estamos na semana 8, na oitava semana, com a mensagem 16, o Evangelho da Glória. Senhor Jesus. Mas se você é novo por aqui, não esqueça de descer a tela e clicar no botãozinho inscrever-se, para você se tornar um inscrito aqui do canal. Depois vai aparecer um sininho, você clica no sininho para você poder receber todas as notificações sempre que tiver conteúdo novo. Também não esquece de abençoar o like, abençoar o botãozinho do gostei, que é importante para o canal ganhar mais notoriedade e o próprio YouTube indicar os vídeos do canal para outras pessoas por meio do assunto. E o mais importante, que você ore o Senhor, você busque o Senhor para que Ele te dê espírito de revelação, espírito de sabedoria, para você compreender os pontos da palavra. Também que você busque o Senhor para que Ele te revele pessoas para quem Ele deseja que você compartilhe essa palavra, que você compartilhe aqui os vídeos do canal. Que o Senhor Jesus abençoe o seu desfrute, abençoe o desfrute da pessoa que Ele te indicar. Ó Senhor Jesus! Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Romanos capítulo 10, versículo 8 ao 17. Senhor Jesus. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Senhor Jesus. Agora capítulo 12, versículo 11. Senhor Jesus. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Ó Senhor Jesus. Agora 2 Coríntios capítulo 3, do versículo 4 ao versículo 18. Senhor Jesus. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito já não resplandece diante da atual sobre-excelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança,
o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Senhor Jesus. Agora, a ler com oração, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Senhor Jesus. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de exercitar o seu espírito, invocando o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje: Ministros da Nova Aliança, cheios de espírito, de vida e de glória. Senhor Jesus. Nesta semana temos visto que um genuíno servo de Deus é alguém que depende profundamente dele. O versículo a seguir confirma essa verdade. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, Senhor Jesus. Hoje, no Novo Testamento, depender de Deus continua sendo extremamente importante para aqueles que são seus servos. Não podemos apegar-nos aos anos que temos de vida cristã, supondo ter adquirido alguma habilidade ou capacidade para servir a Deus. Precisamos reconhecer que na obra do Espírito não somos capazes sequer de pensar algo. Nossa suficiência vem de Deus, do Espírito que em nós habita. Do contrário, nosso serviço poderá ser rejeitado por Ele, Senhor Jesus. Lembremos-nos que Deus nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Como ministros de uma nova aliança, precisamos conhecer a lei do Espírito da vida e exercitar nosso espírito invocando o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, devemos pregar o Evangelho, meditar na palavra, sendo fervorosos de espírito, servindo ao Senhor nos serviços da igreja. Senhor Jesus. Outra característica do ministério da nova aliança é o fato de ele ser muito mais glorioso. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito, Senhor Jesus? O ministério da morte se refere ao ministério do Antigo Testamento, que somente condenava o homem e não podia dar-lhe vida. Sendo assim, se o ministério da morte possuía glória, o ministério que dá vida será muito mais glorioso. A glória do ministério da morte era desvanecente, mas a glória do ministério que dá vida é permanente, Senhor Jesus. No Antigo Testamento, enquanto Moisés ministrava ao povo, seu rosto resplandecia, e isso o revestia de autoridade para falar por Deus. Contudo, após algum tempo, esse brilho acabava. Mas hoje, no ministério do Espírito, essa glória não desvanece, pois está em nosso interior, concedendo-nos ainda mais autoridade, Senhor Jesus. Por isso, precisamos verificar se temos servido a Deus com base no ministério da letra ou no ministério do Espírito, Senhor Jesus. Novamente, afirmamos que o ministério do Espírito possui uma glória muito maior, e essa glória nos está sendo transmitida de forma permanente.
todos os ricos elementos da glória de Deus podem ser experimentados por nós. E isso nos enche de muita ousadia no falar, Senhor Jesus. Outra diferença entre o ministério da condenação e o ministério que dá vida é que no primeiro havia um véu que impedia os filhos de Israel de verem a glória de Deus. Hoje, entretanto, quando convertemos nosso coração a Cristo, esse véu é removido e experimentamos a liberdade do Espírito. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito, Senhor Jesus. Esses versículos nos mostram que a glória que recebemos não desvanece, mas permanece conosco. Dessa forma, se desejamos que essa glória aumente cada vez mais, devemos viver a todo instante sem véu, ou seja, a todo instante precisamos voltar-nos ao Senhor. A estratégia do inimigo de Deus é nos impedir de contemplar o Senhor e nos cegar para que não vejamos sua glória. Lemos nos versículos a seguir: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, Senhor Jesus. Por causa de Cristo, podemos contemplar a glória de Deus. Embora não vejamos diretamente a face de Deus, podemos olhar para Cristo e ser transformados de glória em glória. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Vamos contemplar mais a Cristo, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. A estratégia de Satanás, cegar o nosso entendimento, nos levar a não crer, a não tocar na palavra. E para tocar na palavra de maneira assim, firme, de maneira real, nós precisamos usar o Espírito, e também nós precisamos contemplar. Contemplar é olhar, prestando atenção aos mínimos detalhes, Senhor Jesus. Cada vírgula na Bíblia importa, cada entonação, ao você ler a palavra, você ter entendimento da palavra, não só a questão do contexto, ali de tudo que está sendo falado, mas também principalmente a direção do Espírito. Ó Senhor Jesus, como ele tocou aqui, a gente não pode nos apegar aos nossos anos de vida cristã. Já vivi muito tempo, já conheço muita palavra, já ouvi muita coisa, já sei um monte de coisa, mas quando se trata da obra do Espírito, a gente não é capaz de pensar nada, Senhor Jesus, mas é o Espírito que quer fazer todas as coisas. Se hoje nós não nos preocuparmos em fazer as coisas por meio do Espírito, a nossa obra vai ser rejeitada, ela pode ser rejeitada pelo Senhor. Ó Senhor Jesus, por isso nós precisamos viver no Espírito, para que o Senhor possa aprovar, como eu já falei aqui várias vezes no canal, Senhor Jesus, não é o que você faz, nem quando, nem onde você faz, mas é como. O Senhor está preocupado na maneira que nós temos feito, se nós temos feito no Espírito ou não. Tudo nós precisamos ter como base o próprio Senhor. O Senhor, Ele é a nossa glória, Ele é a nossa vida, Ele é tudo em nós. E Ele não quer que a gente simplesmente faça coisas para Ele, mas que nós façamos as coisas baseadas na vida dEle, baseado naquilo que Ele tem infundido no nosso viver. Senhor Jesus, a gente vê vários casos na Bíblia, para citar um, a gente tem ali o caso de Saul, O Senhor mandou Saul ir lá, exterminar os amalequitas, destruir tudo, matar homem, mulher, criança, animais, tudo. Senhor Jesus, Saul chegou lá, não matou o rei, e ainda poupou ali o melhor do rebanho para sacrificar a Deus. Aí o Senhor foi lá, falou com Samuel, para ir lá e falar com ele, que não tinha cumprido a vontade de Deus. Samuel falou: não, cumpri sim, fiz tudo o que Deus ordenou. Ó Senhor Jesus. E na verdade ele não fez, ele deixou de fazer coisas. E aí o que aconteceu ali naquele momento? Deus deixou bem claro ali que naquele momento ali ele havia perdido o reino. Deus deixou de considerar ele como um rei, e depois passou o reinado dele, passou para Davi.
né, Senhor Jesus, que era um homem segundo o coração de Deus. Então nós precisamos sempre conferir, né, diante do Senhor aquilo que Ele nos tem falado, né, como já citei essa semana, já foi citado na questão do coração corrupto do homem, né? Às vezes Deus fala uma coisa e a gente entende o que a gente quer. Então, né, Senhor Jesus, então a gente tem sempre que verificar se a gente está servindo a Deus, né, na letra, né, no nosso próprio entendimento, na nossa própria vivência, ou se nós estamos obedecendo o Senhor no Espírito, né, se nós estamos fazendo as coisas de acordo com a orientação de Deus. Né? Deus ele é muito específico nas coisas, né? Ele é muito preciso, né, quando Ele nos manda fazer as coisas, né? Ele não deixa nada solto. Né? Então nós precisamos depender dEle, né? Viver, né, Senhor Jesus, né? Como toca aqui, né, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Né? O Senhor não quer que em nenhum momento nós nos exaltemos a nós mesmos, mas que, né, toda a glória seja dada a Ele. Nós vamos expressar a glória a Deus. Né? E como Ele tocou logo no início, né, um servo genuíno de Deus é alguém que depende, né, profundamente dEle, não de maneira superficial. Né? Por isso nós não podemos tocar na palavra de maneira superficial. Né? Por isso que ele está falando aqui, né? O inimigo ele não quer que a gente contemple a palavra, que a gente preste atenção. Então ele vai nos cegando, né? Vai querendo nos impedir, né? nos sujando, né? Colocando situações que a gente não crê. Né? Eu já citei aqui no canal também, né, que, né, eu já encontrei, né, com vários filhos de Deus, né? Eu conheço vários irmãos aqui, eles mesmos afirmam que não creem em toda a Bíblia, né? Creem apenas em algumas partes. Né? Ó Senhor Jesus! A palavra de Deus está aqui para nos ensinar. Nós precisamos crer em toda a palavra de Deus. Tudo aquilo que Deus fala é útil para nós, né, Senhor Jesus. Então e como a gente viu, né, durante a semana no diário, né, muitas vezes a gente só quer fazer aquilo que é do nosso interesse. Né? Se for me beneficiar, eu faço. Se não for, né, eu deixo para lá. Mas nós precisamos cumprir a vontade de Deus. Né? Para isso que nós estamos aqui, no Ministério do Espírito, é para isso. Né, o ministério da letra, né, como ele toca no ministério da morte, né, por que ele fala que era da morte? Porque ele condenava o homem. Não fez isso? Morre. Não fez aquilo? Morre. Desobedeceu a Deus? Morre. Tocou naquilo que Deus mandou tocar? Morre. Né, entrou no lugar onde Deus não mandou entrar? Morre. Né, ó Senhor Jesus. Né, então era muita situação. Não era capaz de dar vida para o homem. Né, o desejo de Deus sempre foi que o homem recebesse a vida dele, né? Mas, né, enquanto Cristo não veio, né, não resolveu os problemas do pecado, né, esse desejo de Deus não pôde ser cumprido. Então hoje nós precisamos valorizar, né, a questão do Espírito. Hoje, por meio do Espírito, nós podemos viver totalmente para o Senhor, né, dependendo dele, falando apenas aquilo que Ele quer, né, vivendo, né, de acordo com o que Ele quer. Né? O inimigo ele quer nos enganar. Ele quer nos mostrar, né, que se você abrir mão da sua vontade, né, você fizer aquilo que Deus quer, você vai ser prejudicado. Quando na verdade, né, quando você faz a vontade de Deus, aí você tem liberdade. Né? O inimigo, na verdade, ele quer nos escravizar. Né? Senhor Jesus, no início da semana falou na questão de Nimrod, né, que começou a mostrar, né, para a sociedade ali, né, que, né, juntou várias pessoas ao redor dele ali, né, e ele viu que o desejo de agradar a Deus atrapalhava aquilo que ele queria fazer. Então ele começou a mostrar para as pessoas que não precisavam depender de Deus, nem precisavam temer a Deus, né? Que Ele ia conseguir fazer todas as coisas, né? Conseguir proteger eles de Deus, né? E tal. Né? E na verdade, né, ele estava dizendo para as pessoas que servir a Deus, né? Ter temor de Deus, né? Buscar a palavra de Deus, a presença de Deus, que era uma escravidão. Né? E hoje no mundo é a mesma coisa. As pessoas falam que você buscar o Senhor, né? você ler a Bíblia, você participar das reuniões, né? E tal, é uma escravidão, você fica preso naquilo ali, quando na verdade, né, o mundo é que está escravizando as pessoas, né, com vícios, né, com tendências, né, com moda, com um monte de outras coisas, né, com comportamentos, com coisas, né, que antes todo mundo achava estranho, hoje todo mundo acha normal. Isso escraviza as pessoas. Né? Cristo ele nos dá liberdade, nessa liberdade por meio do Espírito, conforme Ele vai transmitindo a sua glória para nós. Né, mas o inimigo ele quer mostrar para nós o contrário. Né? O mundo hoje está invertido, né? Os valores estão todos invertidos. E o mundo quer mostrar que, na verdade, que nós é que estamos invertidos, nós estamos fazendo as coisas ao contrário, mas não. Né? Nós, na verdade, estamos fazendo as coisas de maneira correta, na maneira de Deus. Né? Então, nós não podemos nos basear no mundo, né? Precisamos nos basear na palavra. Né? Mas como tocou aqui, não a palavra na letra, mas a palavra no Espírito. A gente precisa aprender a extrair vida da palavra. Né, Senhor Jesus.
né, como ele tocou aqui, né, como ministro da nova aliança, a gente precisa conhecer a lei do Espírito da vida, né, realmente essa vida que pode nos livrar, né, do pecado e da morte, né, e exercitar o nosso espírito invocando o nome do Senhor, né, pregar o Evangelho, né, viver o Evangelho, né, meditando na palavra, sendo fervoroso de espírito, né, não invocar-se só um pouquinho, né, já tá bom, mas ser fervoroso mesmo, invocar mesmo para estar na presença de Deus, para o Senhor poder falar conosco, né, a pessoa poder nos orientar diante da palavra, diante de cada riqueza dessa aqui, né, e servir o Senhor, né, nas coisas práticas, né, naquilo que tem que ser feito, né, para que, né, todos os irmãos possam tocar na palavra, né, que os irmãos possam estar ali, né, atentando, né, para as coisas de Deus. Ó Senhor Jesus, né, e como ele tocou aqui, né, mesmo esse ministério da antiga aliança, né, que condenava o homem, né, não podia dar vida para o homem, ele ainda tinha uma glória, né, Moisés ali ficava na presença de Deus e o rosto dele resplandecia, né, Senhor Jesus. Eu já vi alguns irmãos falando, né, poxa, seria muito mais fácil se fosse assim hoje também, né, você chegava para as pessoas e ia falar de Deus, se tivesse aquele rosto bem, né, todo mundo ia saber, né, mas a glória de Deus hoje que Ele quer revelar para nós é interior, né? Então cada um de nós, né, não adianta só você fazer coisas exteriores para os outros verem, você precisa de uma realidade interior, né? Por isso que ele tocou aqui, você precisa verificar, né, se você está servindo a Deus com base na letra ou com base no Espírito. Se fosse assim, né, cada vez que você contasse Deus, seu rosto brilhasse, né, as pessoas olhassem para você e falassem, poxa, aquele ali realmente está falando por Deus e tal, né? Aí o que acontece? A outra pessoa ia olhar e falar assim, e daí? Né, Senhor Jesus, mas o que nós precisamos hoje, né, é desse ministério da vida interior, porque quando alguém me fala algo, né, eu preciso saber se aquilo que ele está falando é de acordo com o Espírito ou não, como? Exercitando o meu Espírito, e não porque ele tem um brilho exterior, né, Senhor Jesus. Né, senão a pessoa podia simplesmente, né, pegar também e tentar enganar, né? Eu vou entrar na presença de Deus e que eu vou ficar com o rosto brilhando, e daqui a pouco eu vou lá e vou falar o que eu quero, e aí um monte de gente vai me seguir, né? Ó Senhor Jesus, e não é por aí, né? O Senhor, Ele quer que a gente aprenda a verificar, né? A tocar no Espírito, no nosso Espírito também, né? Então, como eu já compartilhei várias vezes, né? Ao tocar na palavra, né? Ao gente falar a palavra, precisa procurar ser fiel ao Senhor, transmitir aquilo que o Senhor quer. Mas ao ouvir também, né, ao ouvir a palavra, você também precisa estar no Espírito, para você perceber se é o Senhor que está falando ou não, né, Senhor Jesus. Senão a gente vai simplesmente tomar como, não me agradou, então não é Deus, eu vou fazer o que eu quero, né, Senhor Jesus. Né, e o Senhor está mostrando para nós, né, como que a nossa natureza caída, essa natureza pecaminosa nossa, ela é terrível, né, ela pode nos desviar, né, daquilo que o Senhor quer, né, Senhor Jesus. Mas e ele toca aqui também, né, que no ministério da antiga aliança, né, tinha um véu que impedia, né, que a glória de Deus fosse vista, né, Senhor Jesus. Então tinha só aquele momento ali, né, Moisés falava e depois botava um véu, né, então se ficasse lá mais um dia, 2 dias com glória, ninguém sabia, então via só aquele momento ali, de repente Moisés transmitia uma palavra de 10 minutos, 15 minutos e acabou. O povo só tinha acesso a 15 minutos de glória, né? Mesmo que ele fosse todos os dias ali, né, era o momento que ele estava falando e acabou, né? Mas hoje no Novo Testamento, né, como ele toca aqui, né, quando a gente converte o nosso coração a Cristo, né, o véu ele é removido e a gente experimenta a liberdade do Espírito. Então hoje nós podemos, né, depende da nossa disposição, podemos o tempo todo, né, estar ali experimentando a glória de Deus, né, Senhor Jesus, né? Então não só por alguns minutos, mas você pode estar ali, né, invocando o nome do Senhor, né, buscando o Senhor, percebendo, né, vendo a própria glória, a própria presença de Deus. A gente já viu a semana, né, que a glória de Deus e a presença de Deus, né, a pessoa de Deus é a mesma coisa. Então quando nós estamos ouvindo a palavra, exercitando no nosso espírito, nós estamos recebendo essa glória, né? E aí o tempo que você vai receber depende só de você, né, do seu buscar. Como foi falado, né, a gente precisa verificar, né, diante do Senhor, qual é a base, né, daquilo que a gente tem vivido, daquilo que a gente tem seguido. Nós estamos baseados na nossa experiência de anos e já está bom, ou eu quero estar sempre renovado pelo Espírito, né? Depende de cada um de nós, né? Algo que cada um de nós precisa procurar, né? Senhor Jesus, né? Então a gente precisa procurar viver o tempo todo, né, crendo, né, nos voltando ao Senhor, né? Não só quando a gente quer, não só outro momento, mas o tempo todo ali, né, vivendo sem véu,
né, na dependência do Senhor, buscando no Senhor, né, Senhor Jesus, nos voltando a Ele, né, e não deixar que o inimigo ganhe espaço, né, para nos impedir, né, de ser transformado pelo Senhor, né, de glória em glória. Né, cada vez que Deus se apresenta para nós, que Ele toca uma palavra, né, que Ele nos mostra algo ali, né, que nos leva a tocar nele, Ele está se acrescentando a nós. Né, e é isso que a gente precisa perceber. Né, então a gente precisa prestar atenção, né, em cada ponto, né, para que o Senhor possa aproveitar o máximo, que nós possamos receber o máximo da glória de Deus, né, sermos transformados mais e mais. Né. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Essa palavra vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Né, que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.